Efésios 4, verso 30 em diante. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós estamos na parte prática da carta de Paulo aos Efésios. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo constrói as raízes de uma vida fundamentada sobre uma correta teologia. A Trindade nos amou na eternidade, no capítulo 1, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. No capítulo 2, Paulo diz que Deus nos resgatou das garras do inferno, mudou as nossas inclinações mais íntimas e implantou dentro de nós desejos espirituais que não são naturais para nenhum ser humano. No capítulo 3, Paulo diz que está preso por pregar que Deus em Cristo quebrou o muro que nos separava dele, nos inseriu em sua família, nos conectou à verdade, nos fez fazer parte de um povo, o seu povo, que herdará para sempre a glória da eternidade. No capítulo 4, Paulo começa a sessão prática, porque uma boa teologia produz um bom jeito de viver. E no capítulo 4, Paulo diz que nós precisamos viver respeitando a unidade criada por Deus. Nós fomos selados pelo único Espírito de Deus. Nós cremos no único Deus e Pai, o único Deus verdadeiro. Nós fazemos parte da única igreja de Jesus, a comunidade dos santos espalhados sobre a face da terra. Do versículo 17 até o versículo 29 do capítulo 4, Paulo diz que diariamente nós precisamos tirar a roupa do pecado e colocar diariamente a roupa de Jesus Cristo. É uma imagem muito bonita, porque a Bíblia trabalha com a parte negativa e traz depois a parte positiva. A parte negativa é: não ande mais como aqueles que vivem sem Deus andam. Eles são tolos em entendimento. Eles não levam em consideração a vontade de Deus para a vida deles. Tire essa roupa de você e coloquem a roupa de gente que teve a eternidade inserida no seu coração. Vistam-se de Jesus todos os dias. E como me vestir de Jesus todos os dias? A partir do versículo 25, que nós vimos semana passada, Paulo diz que, em primeiro lugar, nós nos vestimos de Jesus todos os dias quando abandonamos a mentira e falamos a verdade uns aos outros. Em segundo lugar, nós nos vestimos de Jesus no verso 26, quando nós nos iramos contra a injustiça, contra o pecado, contra a amargura, contra toda forma de mal, mas nós não permitimos que a amargura nos domine. Nós não permitimos que o ressentimento ocupe lugar em nosso coração. Nós nos vestimos com a roupa de Jesus Cristo. Paulo diz em terceiro lugar, no versículo 28, aquele que roubava agora vai ter uma visão correta do trabalho, vai trabalhar para, através de seu trabalho, ajudar quem não tem nada. A vocação de seu trabalho não é simplesmente colocar pão sobre a mesa, mas socorrer os pobres e necessitados. E nós nos vestimos com a roupa de Jesus todos os dias. Paulo diz em quarto e último lugar, no verso 29, não permitindo que os nossos lábios sejam usados para falar o mal, para protagonizar a destruição de pessoas. Os nossos lábios são usados para o bem, para o consolo, a edificação, a transmissão de graça e de bondade aos outros, o estímulo aos que estão caídos, a correção amorosa aos que estão desviados. E agora, no versículo 30 em diante, Paulo, continuando a sua sessão prática, ele começa dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque vocês foram selados por esse Espírito para o dia da redenção. Em primeiro lugar, a gente precisa saber quem é o Espírito Santo de Deus. Existe uma confusão muito grande nas igrejas sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não é uma força, uma energia abstrata,
uma eletricidade, um campo magnético, uma fumaça. O Espírito Santo é uma pessoa. Há muitos homens e mulheres tratando o Espírito Santo como se fosse uma força que ele dominasse. Eu não domino o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem me domina. Não adianta eu querer marcar dia e horário para ter um culto da libertação, um culto de cura e milagre. Nem os apóstolos marcavam dia e horário para o Espírito Santo agir, porque eu não sou Senhor sobre o Espírito Santo, eu não domino o Espírito Santo é Deus, precisa ser adorado, honrado, cultuado e amado como Deus Pai é amado, como Deus Filho é amado. O Espírito Santo não é uma força que eu vou usar tirando o meu paletó e jogando sobre as pessoas para as pessoas caírem. Não sou eu quem o domino, é Ele quem busca me dominar, ter controle sobre mim. O Espírito Santo é uma pessoa, lembre-se disso. Ser cheio do Espírito Santo não é ter controle sobre ele, não é ser o mais ungidão. Ser cheio do Espírito Santo significa que a minha vida se tornou completamente submetida à ação desse Espírito Santo, que é Senhor sobre mim. Então, em primeiro lugar, lembre-se disso, o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Em segundo lugar, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Em que sentido ele é o Espírito de Deus? No sentido de que o Espírito Santo só pode ser enviado por Deus Pai. Na eternidade, a Trindade existe em amor. Deus Pai ama Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho ama Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo ama o Deus Pai e o Deus Filho. Mas na perspectiva da salvação, o Espírito Santo só é enviado sob a ordem do Deus Pai. Hierarquicamente, ele exerce a função de comando. O Espírito Santo se submete ao Deus Pai e ao Deus Filho. É nesse sentido que ele é o Espírito de Deus, porque somente Deus pode enviá-lo a nós. Não adianta a gente marcar dia e horário para o Espírito Santo descer, agir e intervir. Nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós nos humilhamos para que Ele venha e intervenha em nossa vida, converta o marido, converta a esposa, converta os filhos, mas é Ele quem tem o poder de decisão do dia, do horário de sua ação. Ele é livre, Ele é o Espírito de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que nós fomos selados no Espírito Santo para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa talvez é a expressão mais importante, preste atenção nisso, é a expressão mais importante desse bloco de versículos. Vocês foram selados para o dia da redenção. O que significa o dia da redenção? É o dia do acerto de contas, é o dia do retorno de Jesus em glória, com os seus anjos de poder, separando bodes das ovelhas, lançando pessoas para o juízo eterno e aqueles que são dele para salvação e gozo na presença dele para todo sempre. O dia da redenção virá, é o dia da consumação de todas as coisas. Nós olhamos para o futuro, embora já vivamos a salvação no tempo presente. Nas Escrituras, a redenção acontece de duas maneiras, tempo presente e futuro. Nós já somos salvos, mas nós ainda guardamos a salvação completa. Você e eu amamos a Deus, você e eu amamos o povo de Deus, você e eu amamos a palavra de Deus, mas nós sabemos que não somos completos, ainda não fomos completamente aperfeiçoados. Nós fomos libertados da culpa do pecado, mas a presença do pecado ainda está em nós. Nós fomos libertados da condenação do pecado, mas a influência do pecado ainda está em nós. Nós gememos. É por isso que aguardamos o dia da redenção, o dia da salvação. E para suportar esse mundo imperfeito, no qual nós estamos inseridos, é que Deus nos selou com o seu Espírito. Vocês foram selados para o dia da redenção. O que o selo significa?
Selo significa segurança. É quando você está cansado, desanimado, e o Espírito Santo que habita em você sussurra com o seu coração: você é filho de Deus. Você foi amado na eternidade. Seus pecados foram integralmente lançados sobre aquele que nunca cometeu pecado, que é Jesus Cristo. E agora Deus não olha mais para você como alguém que tenha pecado, porque os méritos de Jesus foram creditados em sua conta. Você é perdoado, você é meu filho, eu tenho desejos por você. Isso é selo, é alguém ser marcado, é como o gado que é queimado, e aquele gado queimado, ele recebe a identificação de seu dono. O Espírito Santo é esse selo em nós, a presença do Deus eterno em nós, que traz para nós segurança. E o Espírito Santo traz também para nós como selo, conforto e consolo para vencermos o desânimo. Porque mesmo salvos, mesmo filhos de Deus, eu e você vivemos num mundo difícil, onde as pessoas nos traem, onde há assassinato, onde há maldade, onde há perversidade, onde há cansaço. Chega determinados momentos, determinadas épocas que você diz: poxa, será que vale a pena mesmo seguir a Deus? Será que vale mesmo a pena ser filho de Deus? Que canseira que é essa vida. Eu luto, eu batalho e as coisas não dão certo, é dificuldade em cima de dificuldade, eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu ando com Deus, eu ando com o povo de Deus, eu amo a Deus, mas nada dá certo. É pressão, é luta, é sofrimento, vence um obstáculo, aparece mais 2, vence os 2, aparece mais 4, está difícil. Eu acho que eu vou entregar os pontos, nessa hora de grande abatimento, o selo do Espírito Santo que está em você. Permite que alguém te envie uma mensagem por WhatsApp, que você ouça uma música, que aquela pessoa que há tanto tempo não falava contigo, ou alguém que nunca conversou com você, te ligue, traga palavras de consolo, conforto, ânimo. É uma mensagem que você ouve, uma música que aparece no seu caminho, é alguém que cruza o seu dia, e o Espírito Santo faz renascer a chama, reacende a chama de amor por Deus. Eu não dou conta de ficar longe disso, porque eu amo a Deus, eu sou filho de Deus, eu não consigo. É a experiência do profeta Jeremias, no capítulo 12, só de pensar na missão que Deus tem para mim, o quanto ela é pesado, o quanto ela é cansativa, eu quero abrir mão disso. Jeremias pensou 40 anos de sua vida, todo dia abrir mão de andar com Deus. Mas aí ele diz: só de pensar em ficar longe de ti, já me doía. Quem é que faz doer? Só de pensar em ficar longe de Deus. Quem é que faz doer na gente, só de pensar em ser riscado do livro da vida, essa impossibilidade? Quem é que faz doer, só de pensar que Deus não existe? É o Espírito Santo. Eu e você não conseguimos crer em Deus por nós mesmos, não conseguimos permanecer nesse caminho que nós estamos por nós mesmos, não conseguiríamos estar aqui nessa noite por nós mesmos, não conseguiríamos todos os dias dobrar nossos joelhos, abrir a Bíblia, sentir a presença de Deus, confiar a Ele toda a direção da nossa jornada, se não fosse o Espírito Santo. O selo faz isso, nos dá segurança, traz conforto para vencer as dificuldades. É maravilhoso, gente. E por que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus? Porque quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, nós perdemos todas as bênçãos associadas ao Espírito Santo. Ele nos dá alegria, ele nos estimula a orar, comunica ao nosso coração que somos filhos de Deus, ele nos conforta no meio das dificuldades, ele faz com que eu e você nos relacionemos com Deus uns com os outros. Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo meio que se distancia, ele não
se ausenta da nossa vida, mas Ele se distancia de nos dar prazer para orar, para abrir a palavra, para confiar a Ele o nosso futuro, para cantar, para conviver com o povo de Deus. Alguém que entristeceu o Espírito Santo de Deus, recebe do próprio Espírito aquilo que cultivou, uma vida de frieza. Não perdeu salvação, não estou falando de perda de salvação. Pode ser um salvo, mas vive como um ímpio. Pode ser um salvo, mas vive como um homem vazio do Espírito. Pode ser um salvo, mas vive como se não fosse. É deprimente você olhar um homem e uma mulher de Deus que entristeceram o Espírito e que estão vazios do Espírito. Não tem alegria em orar. Se esqueceram do quão delicioso é você ter vida com a palavra diariamente e Deus se comunicar contigo. Não tem prazer mais em estar com o povo de Deus. Perdeu a vontade de cantar. Perdeu a vontade de ser feliz com Deus. Alguém sem o Espírito Santo vive uma vida deprimente, tal como o ímpio. Sem o Espírito Santo nós andamos no escuro, ficamos vazios, somos tomados por frieza, andamos como pessoas carnais, frias e mundanas. E aí você deve estar se perguntando: Renato, o que entristece o Espírito Santo de Deus? Já que o Espírito Santo é tão importante, e entristecê-lo é tão devastador para a minha vida, o que me leva a entristecer o Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta principal. Paulo responde no versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Entristecer o Espírito Santo de Deus tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Porque o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. E a redenção será aquele dia quando nós seremos reconectados uns aos outros. Não haverá amargura, não haverá ira, não haverá gritaria, não haverá ofensa, não haverá ressentimento. E se eu não quero andar com as pessoas na relação horizontal aqui, como um remido quer andar, significa que eu não quero viver como um cidadão da eternidade. Então eu entristeço o Espírito Santo de Deus quando eu começo a conviver com os outros numa relação às avessas. Paulo vai trazer aqui para nós amargura. Alguém fez mal a mim, meu coração está ressentido. Eu penso naquela pessoa com ressentimento, cólera, está quente. A visão daquela pessoa, a lembrança daquela pessoa aquece minhas vísceras. Minha garganta esquenta de raiva, meu coração acelera. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu me iro contra alguém. Só de pensar naquela pessoa, Deus me livre, Deus me livre. Gritaria. A gente grita contra uma entidade vazia, nós gritamos contra pessoas. Nós entristecemos o Espírito Santo na medida em que nossas relações são vergonhosas, vivem abaixo das relações de alguém redimido. Gritarias acontecem dentro de um ambiente doméstico, acontece dentro de igrejas, quando alguém está amargurado com outra pessoa e não sabe conversar, está ressentido, está em cólera, está em ira, aí ofende, ofensa de cá, ofensa de lá. Blasfêmias. A gente pensa que blasfêmia tem a ver só com nossa relação com Deus. Não, blasfêmia nesse contexto é falar mal de outra pessoa, é promover a má fama do outro. E bem assim toda malícia. Malícia é usar de astúcia para tirar a outra pessoa da minha vida. É usar de engodo para prejudicar aquela pessoa contra quem eu nutro ódio. Vivendo essas relações com os outros, todas adoecidas. Uma vez que eu sou um cidadão da eternidade e viverei com os salvos remidos na eternidade, mas aqui eu vivo tudo às avessas, tudo destruído. Significa que eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus.
casamentos, famílias, relacionamentos entre irmãos, relacionamentos entre colegas de trabalho, só são destruídos porque nós vivemos como pessoas que entristecem o Espírito Santo, cheias de amargura, ressentimento, cólera. A pessoa está aqui entalada na garganta, e a gente ainda diz: eu não odeio, eu só não amo. Não existe essa forma neutra de sentimento. A indiferença é ódio refinado, indiferença é ódio requintado. Pastor, está difícil me relacionar com a minha mulher. Para não ter problema com ela, eu dou um gelo. Fico uma semana, 10 dias na minha caverna sem conversar. Eu sou indiferente. Parabéns. Ódio requintado. Faz mais mal a ela como um assassino. Pastor, meu marido é difícil demais. Eu fico em silêncio absoluto por dias. O tempo todo. Ódio refinado. Aí Paulo, no versículo 32, vai trazer a forma positiva. O que fazer para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus? O que fazer para não entristecer? Veja que tem a ver, mais uma vez, com as nossas relações uns com os outros. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Benigno significa alguém bondoso. Compassivo tem a ver com misericórdia, ser sensível, ajudar. Perdoando-vos uns aos outros. Só assim esse efeito desastroso de uma vida que entristece o Espírito Santo é anulada. Quando eu oferto perdão, mas antes de ofertar perdão, eu entendo que o pecado está em mim, porque como cidadão remido, selado pelo Espírito Santo, eu vivo entristecendo Deus. E uma vez confessando o meu pecado, agora sim o meu coração é libertado para perdoar o outro. E Paulo dá 2 motivos pelos quais e por que eu devo perdoar as outras pessoas, para voltar a me encher do Espírito Santo. O primeiro motivo que Paulo traz está no final do verso 32. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Você lembra da parábola que Jesus contou, uma história que Jesus contou? Certo homem devia milhões para um rei poderoso. O rei o chamou para acertar contas e disse: eu vou te pôr na cadeia, até pagar o último centavo. O homem se quebrantou na presença do rei, chorou: por favor, vamos negociar, eu quero pagar, me dê um prazo, divide isso aí para mim, por favor, não ponha juros, eu quero pagar. O rei se compadeceu da dívida milionária daquele homem e do seu estado de arrependimento e o perdoou de toda a dívida. Você não vai me pagar parcelado, você está perdoado. Aí aquele homem perdoado de milhões pelo rei, sai do palácio e encontra um outro homem que lhe devia R$1.000. Pega no pescoço: eu lembro de você, você está me devendo, seu canalha, eu vou te acionar na justiça. E os súditos do rei contam: olha lá, rei, acabou de ser perdoado de milhões, e está quase matando um coitado lá na rua, doido para pagar ele, pedindo misericórdia por causa de R$1.000. Aí o rei traz ele de volta e diz: maldito, te perdoei dívida milionária, e você não pôde perdoar alguém que te devia R$1.000? Maldito, você vai me pagar agora, maldito. Por que a gente tem que perdoar as outras pessoas? Porque a dívida de R$1.000 que as pessoas têm conosco nunca equivalem aos milhões dos quais Deus nos perdoou. Os pecados dos quais fomos perdoados por Deus nunca se comparam ao preço dos pecados das pessoas contra nós. Primeira razão: porque eu perdoo quem me fez mal, eu perdoo quem me deu prejuízo, eu perdoo quem me caluniou, eu perdoo quem me perseguiu, eu perdoo quem pisou no meu pé, eu perdoo quem pôs meu nome na lama, eu perdoo o meu adversário, eu perdoo quem se levantou claramente como meu inimigo, porque os R$1.000 que ele me deve não se comparam com os milhões que eu devia a Deus e do perdão que gratuitamente ele ofertou a mim. A segunda razão que Paulo dá
para nós perdoarmos uns aos outros, está no início do capítulo 5, porque Deus nos chamou para sermos seus imitadores. Nós fomos chamados para ser filhos amados e para andar, é um jeito de viver em amor. E Paulo refresca novamente nossa memória, lembre-se, Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta. Deus está olhando para a gente e nos estimulando, sejam compassivos. A ira sentencia a outra pessoa que te deve. A compaixão dá a ele a oportunidade do recomeço. Porque as nossas relações, via de regra, elas se perdem por vários mal-entendidos. Se você chama para conversar, olha nos olhos, me desculpa. Eu estava reproduzindo o que outra pessoa me disse. Eu não penso isso. Me desculpa. Eu fui a Maria, vai com as outras mesmo. Olha, me desculpa, porque eu disse, mas eu não devia ter dito. Eu fui precipitado. Me desculpa, eu disse muito mais do que eu devia ter dito. Eu fui duro, eu fui insensível, eu fui rude. Olha, me desculpa. A ira já sentencia e exige a punição imediata. A compaixão dá o crédito para o recomeço. E Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que essa mensagem é tão importante? Porque eu enviei um texto hoje para a igreja dizendo, venha. Porque esse é um dos textos mais sérios das Escrituras e que mais podem gerar transformação em nossas vidas. Porque os consultórios de psicologia, as clínicas psiquiátricas estão tomadas de pessoas se dopando, porque na maioria dos casos o problema delas é com outras pessoas. Elas não souberam em algum momento de sua história lidar com as decepções, lidar com os inimigos, lidar com aqueles que as perseguiam, com aqueles que as decepcionaram. E canalizaram aquilo para a alma, e aquilo ficou represado ali, ficou guardado, e agora vai somatizando no corpo, nas emoções e tudo. E Paulo está dizendo, olha, vocês vão perdoar. Primeiro, porque vocês foram perdoados de uma dívida multimilionária. Vocês vão perdoar porque foram chamados para andar como filhos da luz. E não está aqui, está em outros textos bíblicos. Mas vocês vão perdoar porque vocês precisam viver. Oferte compaixão. Oferte bondade. Longe de vós toda ira, gritaria. Marido, como você tem falado com sua mulher dentro de casa? Mulheres, como é o relacionamento de vocês com os filhos? Meu Deus, meu Deus. É tanto grito, é tanta ofensa, é tanta raiva represada. E aí é porque eu estou estressado do trabalho, estou estressado da rotina, estou isso. Tem um monte de álibi, né? Igualzinho a Adão. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai, faz uma roupa para se vestir, se esconde atrás das árvores, se esconde de Deus o tempo todo. E vive uma vida de tristeza. Vocês foram selados, marcados para a redenção, a eternidade é de vocês, o grande dia virá, e quando esse dia chegar, vocês entrarão na posse do reino, preparado desde a eternidade por Deus, um Deus bondoso, perdoador, gracioso, misericordioso, compassivo. Vivam essas vidas cheias dele, porque a vida já é difícil demais, para você entristecer o Espírito Santo, e não ter mais alegria para orar, não ter mais alegria para cantar, não ter mais alegria para meditar na palavra que é viva, viva e anima, orienta, fortalece. A vida é difícil demais para você perder a única coisa que te sustenta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura,
toda cólera, toda ira, toda gritaria e toda sorte de malícia, de maldade nas relações. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E andai em amor, como imitadores de Deus. Vivam vidas cheias do Espírito Santo. É bem provável que você tenha se lembrado do nome de alguém. É bem provável que você tenha até mentalizado o rosto. Talvez você tenha até sentido um pouco de taquicardia aí. Poxa, que prejuízo que aquela pessoa me deu. Faz mal. Poxa, eu era só uma criança quando fez aquilo. Poxa, que falou daquele jeito. É tanta coisa. Está na hora de você dizer: eu alforrio esses escravos mortos que estão em decomposição dentro do meu peito. E eu fico sorvendo a pão dessa amargura e desse ressentimento. Eu alforrio por uma única razão. Eu fui alforriado da multidão dos meus pecados. E eu vou andar em amor para experimentar a plenitude do Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida.